Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal de Boas com o Ita. Hoje eu vou resolver com vocês uma questão de matemática muito top, gente, que mistura polinômios com geometria plana. É uma questão que aborda as duas matérias de coisas que são super importantes e que muitas vezes a gente não lembra. Chega na prova, dá um branco. Ela diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Calcule a altura de um triângulo retângulo que tem por base a hipotenusa e cujos lados têm por medidas as raízes da equação x ao cubo menos 5 mais raiz de 5 x2 mais 6 mais 5 raiz de 5x menos 6 raiz de 5 igual a zero. Ó, se você observar bem essa equação, você percebe que é um polinômio de grau 3 e você tem os coeficientes todos bem bonitinhos na frente das letras x, né? X ao cubo, x ao quadrado. E aí você, só de bater o olho, você já percebe. Como é que você resolve essa questão? Ele está falando que os lados desse triângulo são as medidas das raízes. Então você precisa saber quais são essas três raízes. Como é que a gente encontra as três raízes? A gente tem que utilizar as relações de Girard. A gente, para fazer essa questão, só precisa das relações de Girard. Aí no caso, a gente vai precisar da soma das raízes e do produto das raízes. Essa questão, gente, ela tem muito mais assim de sacada do que de conta. Vocês vão perceber que a conta dela é pequena. Apesar da cara da equação ser meio feia, vocês vão ver como a conta dessa questão ela é pequena. Só precisa ter essa sacada. O Ita ele tem muito disso, de questões que não tem muita conta, mas que tem sacada. Vamos lá, gente. Relações de Girard. Essa questão ela fala sobre isso, né? Relações de Girard. Quando você tem equações de terceiro grau, grau 3, você tem três relações, mas a gente só vai precisar de soma e produto. As três raízes, eu vou colocar aqui, ó, três raízes, eu vou chamar de A, B e C. A, B e C, são as três raízes, certo? Como é que vai ficar? Vai ser a soma das raízes A mais B mais C, vai ser menos B sobre A. Né? Lembrando que esse ABC aqui são das raízes, e menos B sobre A são os coeficientes, né? A gente não pode confundir as letras. Isso aqui é a soma das raízes menos b sobre a, é o b dos coeficientes da equação, e o a como os coeficientes da equação. Lembrando, gente, se alguém aqui ainda tiver alguma dificuldade com as relações de Girard, tem esses coeficientes do x3a, o do x2b, o do xc e o termo independente d, a, b, c e d. Então você vai ter menos b sobre a. Você já tem aqui, ó, o b é menos 5 mais raiz de 5, e o A é 1. Aqui eu vou até escrever na própria equação, 1 vezes, né, x ao cubo. Então você tendo esse menos com menos, já fica a resposta direta, ó, 5 mais raiz de 5. Que menos com menos fica mais, né? O menos da fórmula com o menos do B, vai ficar 5 mais raiz de 5. Aí vamos para o produto. A vezes B vezes C, pelas relações de Girard é menos D sobre A. Lembrando que esse D e o A são os coeficientes. Ó. O D é o coeficiente menos 6 raiz de 5 e o A é 1. Aí mais uma vez o menos com menos vai ficar mais. Ó. Aqui vai ficar 6 raiz de 5. Aí aqui, gente, é aqui que é o legal dessa questão, que eu acho linda por isso. É uma questão de sacada, de você ter sacada. Ele disse que os lados do triângulo retângulo são tipo as raízes, né? Ou seja, A, B e C são os lados do triângulo. E olha só que legal, gente. Aqui você tem 5 mais raiz de 5 e 6 raiz de 5. Esse número 6, gente, olha como é bonito. Se eu pegar aqui esse número 6 e meio que fatorar ele, eu tenho 2 vezes 3, né? E aqui vai ficar 2 vezes 3 vezes raiz de 5. Aqui a gente já vai deduzir que esses 3 aqui são os 3 lados do triângulo. São os 3 lados do triângulo. E aí o maior lado é o 3, ó. O 3 vai ser a hipotenusa, o 2 e o raiz de 5 vão ser os dois catetos. Eu vou desenhar aqui do lado para vocês perceberem como realmente é isso. Essa é a sacada genial dessa questão, né? Aqui a gente vai ter 2, 3, né? Aqui não ficou tão bonito esse desenho, né? Mas colocar aqui, ó, 2, o raiz de 5, desculpa, aqui é o raiz de 5. E a hipotenusa vai ser 3. Aí aqui a gente faz pelo próprio Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras, a gente percebe que esses valores estão corretos. Ó. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4.
Raiz de 5 ao quadrado, 5. Então 5 mais 4, 9. Perfeito. A gente já sabe quais são os 3 lados do triângulo retângulo. E ele não quer a altura? A altura a gente faz. A gente pega aqui esse contorno. A gente faz aqui o pontilhadozinho da altura. E aqui, gente, só precisa lembrar de uma das relações métricas do triângulo retângulo. Essa é a parte da geometria plana dentro dessa questão. Relações métricas do triângulo retângulo. Vocês estão lembrados, gente, dessa formulazinha aqui? Espero que sim. Quando a gente tem triângulos retângulos, uma das relações, eu vou até botar aqui o desenhozinho do triângulo bonitinho, dá pra gente ver. Aqui 90 graus. Aqui a gente tem a hipotenusa A, os lados B, C e H. Uma delas é a que a gente vai utilizar aqui, gente. A vezes H é igual a B vezes C. O produto da hipotenusa com a altura é igual ao produto dos dois catetos. Então aqui a gente vai encontrar rapidamente qual vai essa altura, jogando nessa fórmula. Vamos fazer aqui do lado. 3 vezes H igual raiz de 5 vezes 2. Então é só passar o 3 dividindo. Vai ficar H igual a 2 raiz de 5 sobre 3. Esse é o resultado final. A gente vai ter uma altura de 2 raiz de 5 sobre 3. Viu, gente, como essa questão ela é muito mais destacada do que de conta. Com isso a gente concluiu o que a questão estava pedindo. A altura desse triângulo retângulo. Espero que vocês tenham entendido. Não deixem de dar um like no vídeo e continuarem acompanhando os vídeos do canal. Até o próximo vídeo.